Olá! Bom, hoje então nós vamos ter mais um Papo Litera Cabeça e o tema de hoje será sobre livros policiais. Então é importante saber, antes de mais nada, o que é um livro policial. O livro policial ele vai se basear em 3 pilares. Primeiro, no crime. Segundo, na investigação desse crime. E terceiro, na revelação do mistério e provavelmente do malfeitor da história. A resolução desse mistério ficará a cargo normalmente de um detetive, mas ele pode ou não ser um detetive amador. Normalmente esses personagens são principais. E a busca da identidade pelo infrator, pelo assassino, pelo vilão da história, é o que dá a totalidade ao livro policial. Ou seja, fecha uma história cíclica sem deixar brechas. O romance policial clássico, os primeiros a serem inventados, eles buscavam a verossimilhança. O que é isso? O mais próximo possível que a história deveria ser da realidade, para que as pessoas não achassem que tudo não passou de um faz de conta. Tudo leva a crer que o primeiro romance policial surgiu em abril de 1841, e quem foi o fundador desse romance policial, desse novo gênero da literatura, nada mais é do que Edgar Allan Poe. Para quem conhece o canal sabe que eu gosto muito e admiro muito esse autor, e recentemente eu fiz um projeto chamado Lendo Poe, onde eu comento com vocês alguns contos. Mas então, algumas pessoas que consideram Conan Doyle, o autor de Sherlock Holmes, o inventor do gênero policial, agora podem estar decepcionadas. Eu também tinha essa ideia, mas não, o Edgar Allan Poe, embora seja um autor pouco conhecido, digamos assim, na atualidade, mas ele é um baita criador de romances policiais, de contos de poesias, lá do século XIX. Então o Edgar Allan Poe ele tem 3 histórias detetivescas de romance policial que são assinadas pelo detetive Auguste Dupin. Então ele tem, da mesma forma que o Sherlock Holmes tem o Watson, o Dupin tem lá seu assistente, que é quem vai narrar a história para nós. Então são 3 histórias escritas pelo Poe que vão daí basear todo o gênero policial. Primeiro, Assassinatos na Rua Morgue, O Mistério de Marie Roget, e terceiro, A Carta Roubada. Então o Edgar Allan Poe, para solucionar os mistérios, ele também utilizava métodos científicos, que foi muito do que o Conan Doyle utilizou para criar o personagem Sherlock Holmes que todos nós conhecemos. No Brasil, podemos citar o autor Rubem Fonseca, com seu personagem, que na verdade não é um detetive, mas sim um advogado, o Mandrake, que está presente aqui nesse livro, A Grande Arte. E aí o assunto de hoje é justamente por essa coisa interessante que é um mesmo gênero abranger tantas vertentes, tantos estilos diferentes. Então nós temos, por exemplo, o estilo jurídico do John Grisham, o estilo médico, legista, da autora Patricia Cornwell, e também o estilo de espionagem do Ian Fleming, que é o autor do James Bond. Claro que eu estou falando apenas alguns dos inúmeros estilos disponíveis no gênero policial. Mas uma coisa que todos eles têm em comum são os personagens centrais. Normalmente esses romances, essas histórias, têm um personagem central que irá acompanhar o leitor por todos os livros. Sim, provavelmente são muitas histórias. Então, por exemplo, temos o Sherlock Holmes, temos o Poirot, da Agatha Christie, que são histórias diferentes, porém com o mesmo personagem, para que nos dê uma certa credibilidade ao que será contado e o que será revelado. E então, durante as minhas leituras, eu pude observar que há diferentes tipos de livros com o mesmo gênero, mas que vão depender um pouco da atenção que nós leitores queiramos dar a esses livros. E também se estamos ou não pacientes com a leitura, porque existem livros muito grandes. Então eu listei aqui 4 categorias que eu percebi das minhas leituras para conversar com vocês, para vocês me dizerem o que acham e também para a gente debater sobre o assunto. E eu meio que dei nome a essas categorias para que fosse claro o que eu acho que o sentido desse livro seja. A primeira categoria que eu escolhi foi livros que incentivam a preguiça. Como é que é isso, livros que incentivam a preguiça? Se eu tô lendo, eu não sou uma pessoa preguiçosa, certo? Bom, então foi isso que eu senti ao ler o James Patterson com esse livro aqui, que é o Private, que é uma série de livros policiais. Tem um personagem principal, tem outros personagens secundários e que tem uma série de livros aí pela frente desse gênero. Mas aí o que acontece? Essa é uma história que tinha tudo para ser ótima, excelente. Só que quando eu digo que incentiva a preguiça é porque normalmente esses livros são indicados para leitores que estão começando, que queiram pegar o ritmo, que queiram conhecer coisas novas, mas que talvez não atinge as necessidades daqueles que já têm uma bagagem literária, digamos assim, não sendo pretensiosos, mas daqueles que não têm tanta preguiça de que a história seja mais extensa. Então, por exemplo,
Para vocês terem uma ideia, os capítulos são seguidos e isso quebra um pouco do clímax do livro. Esse livro tem mais de 100 capítulos, então vocês podem imaginar que, como ele tem menos de 300 páginas, um capítulo segue o outro, que segue o outro, ele não te dá nem tempo de pensar sobre o que está acontecendo. Eu fiz uma resenha desse livro, caso você tenha interesse, vai estar aparecendo na tela o link, e esse é o estilo de leitura que eu acho que é para leitores preguiçosos, como também para leitores que estejam começando. Não estou dizendo que leitores que estejam começando sejam preguiçosos, mas apenas espero ter me feito claro no sentido de que é um livro que não faz o leitor pensar e não deixa a gente digerir nem apreciar o que está sendo escrito. A segunda vertente, que é a mais conhecida e que eu creio que em algum momento na sua vida você já deve ter lido, que é os livros que incentivam a investigação, que dá ao leitor aquela característica de detetive para resolver o mistério, que é o que eu pude observar com a Agatha Christie. Esse livro aqui é só para ilustrar para vocês, eu ainda não cheguei a ler, mas o que eu li da Agatha Christie foi O Assassinato no Expresso do Oriente. E eu simplesmente adorei aquela história, porque é uma história curta, os livros da Agatha normalmente são pequenos, mas ao mesmo tempo eles são complexos e completos. Te levam a raciocinar o que está acontecendo, te levam a afeiçoar com o personagem principal, que é o Poirot, e a Agatha Christie também tem outros personagens que vão guiar livros policiais. E é um livro muito delicioso de ser lido e é um livro inteligente, então um pouco diferente, vamos dizer, do James Patterson, e que está numa categoria mais privilegiada. Estamos aumentando, certo? O grau de dificuldade dos livros. Agora vamos chegar numa história que é mais descritiva, né? Ou seja, ela é mais um pouquinho extensa e também detetivesca, que vai influenciar o leitor para que ele tenha afeição pelos personagens principais. E eu posso dizer que eu senti isso ao ler O Chamado do Cuco, que foi escrito com o pseudônimo de Robert Galbraith, que na verdade é da J.K. Rowling. Então, quem já conhece o estilo de escrita da J.K. Rowling sabe que ela é um pouco descritiva e gosta de escrever bastante sobre detalhes da história. Então, além disso, tem dois personagens principais aqui, que são o Cormoran Strike e a Robin, que entram aí no papel como se fossem o Sherlock Holmes e o Watson, só que a Watson sendo um personagem feminino. Então, são livros que te fazem pensar, são um pouquinho mais extensos, porém servem para introduzir personagens que vão te acompanhar ao longo de mais histórias. Então, como o Poirot, a gente não tem um início, meio e fim, a gente pode pegar livros sobre ele e ler em qualquer ordem. Esse daqui, por trazer e apresentar esses personagens, provavelmente seja melhor que você leia em ordem, contanto que você tenha o objetivo de conhecê-los. Mas caso você queira só apenas ver o crime, saber quem foi o assassino e etc., também pode ser lidos aleatoriamente. E por último, um gênero que muita gente considera policial, mas que fica aí no meio termo entre a espionagem e o policial jornalístico, né? Ele é mais a parte do policial. Creio que seja mais um thriller, um suspense do que um livro policial, mas entra na categoria da mesma forma, que é Os Homens que Não Amavam as Mulheres, ou, como um todo, a trilogia Milênio, do Stieg Larsson. Esse é o livro mais fininho da série, né? Os outros são mais extensos e pedem uma atenção maior do leitor e uma paciência maior do leitor, porque se a J.K. Rowling consegue ser muito descritiva, o Stieg Larsson supera ainda mais essa característica. Então, por que esse livro se enquadraria na espionagem? Se você nunca ouviu falar dessa história, trata-se de uma resolução, sim, de mistério. Esse livro é principalmente uma história separada, única. Temos um mistério, temos um algoz, um vilão para ser descoberto e sabemos no final do livro. Os personagens principais aqui são o jornalista Mikhail Blomkvist e a hacker Lisbeth Salander, que vai aí investigar tudo o que está acontecendo na máfia sueca para revelar o assassino. Então, como vocês podem ver, o gênero policial abarca diferentes estilos literários e vai atender a diferentes tipos de leitor. Se você está começando, talvez seja melhor começar por livros mais leves, menores e que são mais diretos. Se você já tem uma bagagem literária, né, já conheça muitas histórias e não tenha tanta paciência para livros menores, você pode pegar um livro mais extenso e completo. Vai depender muito de como você quer iniciar essas leituras, ou seja, se você tem medo de pegar livros grossos, enfim, uma série de coisas que são muito relativas.
Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de forma a apresentar o gênero policial, de forma a mostrar alguns títulos para vocês e esclarecer um pouquinho de como ele surgiu, de como foi essa linha de tempo. Deixe nos comentários, ou então, se você tem um canal aqui no YouTube, faça um vídeo resposta dizendo qual o seu gênero preferido, se existem mais gêneros diferentes do que eu falei aqui, e enfim, que esse espaço fique aberto à discussão com todos vocês. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um joinha, se você é novo por aqui, inscreva-se. Um forte abraço e até a próxima!